Mais uma vez estamos aqui no Portal Sobrenatural, hoje trazendo um tema que é o despertar da espiritualidade humana. Como nós despertamos a espiritualidade que há em nós, ou o mundo espiritual que nos rodeia? Quando nós entendemos que nós somos corpo, alma e espírito, que temos um corpo carnal que luta contra o nosso espírito e nosso espírito luta contra ele. E nós temos que ter a intenção sempre de fazer com que o nosso espírito vença a nossa carne. O apóstolo Paulo nos adverte aqui no livro de Gálatas 5, do capítulo 16 ao 24, ele diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, a inveja, as bebedice, as orgias, as coisas semelhantes a esta, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então você vê que é uma advertência séria que o apóstolo Paulo faz aqui, que você tem que lutar contra a sua carne. Porque se você viver como cristão, não faz de conta e faz tudo que é errado, você não está na graça. Então, você praticará obras da carne. Aí depois, porque foi tentação, o mal me tentou. Nada disso, a sua carne que foi mal administrada. Você tem que administrar a sua carne. O pecado não tem mais direito sobre a sua vida. Você tem que ter autoridade sobre a sua carne. Não permitir que a cobiça que está na sua carne, sobre todos os aspectos, ela possa te degradar. Você tem que ter o quê? Cabeça, sabedoria, inteligência, entendimento, para compreender que Deus é puro, Deus é santo e a sua misericórdia é eterna. Mas Ele não pode permitir que as pessoas façam aquilo que elas querem. Você não pode acreditar que você vá moldar Deus de conformidade com a sua vontade. Não. Você tem que se moldar a Deus, para que Deus possa realmente aceitar você como uma pessoa capaz de ir para a eternidade e estar eternamente com Ele. Então você precisa ter o quê? Consciência do que você está fazendo. Você não pode praticar determinadas coisas. Há homens que se tornam aí governadores, presidentes e até autoridades de várias espécies e acham que eles podem fazer o que querem. E veja bem, eles têm uma grande responsabilidade. Por quê? Porque eles têm que praticar a justiça. E às vezes não praticam essa justiça como deveria se praticar. Então, o seu castigo ainda é maior porque ele está dando possibilidade à carne de realizar obras perniciosas, porque ele prejudica as pessoas, porque ele deveria ser justo e está sendo injusto. Quantas pessoas estão aí praticando, vamos dizer assim, à escondida, coisas que não são justas. Sentam para planejar como fazer as coisas para o seu bem-estar, sem pensar nas pessoas e, ao mesmo tempo, dizem que estão pensando nelas. Mas tudo isso é obra da carne e o mal que habita nela. O nosso corpo é perigoso. Nós somos altamente perigosos se dermos condição para a nossa carne. Nossa carne é tremenda. Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte, para que nós tenhamos capacidade de submeter a nossa carne ao nosso espírito. Mesmo que haja uma guerra entre os dois, o espírito há de vencer.
E você, com a ajuda de Jesus Cristo, orando a Ele, pedindo sabedoria, você vencerá todos esses obstáculos para que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?